Oi pessoal do Matematicamente! Hoje teve a prova da primeira fase do ITA para 2020. Tem uma questão muito legal de probabilidade. Eu vou colocar o enunciado na tela. Você dá um pause se você quiser ler com calma, tá? Então tem esse conjunto M31, matrizes 3×3 que tem um elemento igual a 1 e todos os outros nulos. Isso aqui é parecido, matrizes 4×4 com dois elementos iguais a 1 e os outros elementos todos nulos. O problema é, escolhemos aleatoriamente uma matriz L desse conjunto, uma matriz R desse conjunto. Pergunta qual é a probabilidade dessas duas coisas acontecerem. L ao quadrado ser zero, esse zero aqui é a matriz nula, né? E também R ao quadrado igual a zero. Bom, esse é um problema de probabilidade que, na verdade, vai ser reduzido a um problema de contagem ou de análise combinatória, né? Tem uma série sobre probabilidade aqui no canal, eu vou colocar em algum lugar da tela, na qual a gente analisa a probabilidade sob um ponto de vista mais sofisticado. Mas aqui a gente, enfim, não precisa disso. Aqui a gente pode realmente só contar mesmo casos favoráveis e casos possíveis, porque ele diz que eu escolho aleatoriamente no conjunto. Isso quer dizer que ele já está considerando todos os elementos desse conjunto com a mesma probabilidade de acontecer. Então aqui a dificuldade mesmo do problema é contar quais as matrizes ou quantas matrizes existem que cumprem isso e cumprem isso, certo? Bom, então vamos começar por essa porque é mais fácil, né? L é uma matriz 3×3, que a gente vai multiplicar por ela mesma, tá? Então só imagina aqui a matriz 3×3, ok? Vou multiplicar ela por ela mesma. Como é que funciona o mecanismo de multiplicação de matrizes? Você vai usar as linhas da primeira matriz e as colunas da segunda matriz, certo? E aqui a gente pode pensar genericamente em uma dessas situações. Então, pega uma linha qualquer aqui da primeira matriz e uma coluna também qualquer da segunda matriz, né? Então, se essa é a linha I, aquela é a coluna J, para obter o elemento IJ do produto de matrizes, como é que a gente faz? Você lembra, né? A gente vai pegar o primeiro elemento dessa linha, multiplicar pelo primeiro elemento daquela, o segundo daqui pelo segundo daquela, o terceiro pelo terceiro, já que são só três, e esses produtos a gente soma, tá? Para dar a matriz nula, todos esses produtos teriam que ser zero, né? Já que os elementos da matriz são só zeros e uns. De fato, é mais fácil a gente pensar o contrário aqui, né? Quer dizer, quando é que essa multiplicação, ou quando é que essa operação entre essa linha e essa coluna, que a gente pode chamar de um produto escalar, né, desse vetor linha e desse vetor coluna, quando é que isso não dá zero, né? Já que os elementos são só zeros e uns. O único jeito disso não dar zero é ter um número 1 aqui em alguma posição. Se for tudo zero já vai dar zero. Então tem que ter um número 1 aqui em alguma posição, tanto faz qual. Vou botar aqui no meio, por exemplo. Tá? E, além disso, ó, repara, nesse caso aqui só tem um número 1. Então essa linha, se tiver um número 1, não tem outro, certo? Então, nesse caso seria isso aqui. E esse número 1, ele não pode encontrar aqui um zero na mesma posição, no nosso caso a segunda. Porque aí, esse 1 vezes 0 daria 0, esses outros zeros daria tudo 0, já não vai dar diferente de 0, certo? Então o único jeito de dar diferente de 0 é ter um 1 aqui nessa linha e ele encontrar outro 1, que na verdade vai ser o mesmo, né? Na mesma posição, ok? O que significa o seguinte, que a posição onde apareceu o 1 em alguma linha dessa matriz tem que ser a mesma posição onde o 1 aparece em alguma coluna. Ora, isso só ocorre, né? Já percebeu quando ocorre isso? Isso só ocorre quando os 1s estão na diagonal principal, certo? Então, ou o 1, os 1s não, né? O 1, só tem um.
Só tem um número 1 aqui, certo? Então, se o número 1 aparecer na primeira coluna, certo? Ele tem que aparecer na primeira linha também. Pelo que a gente acabou de ver. Portanto, ou um aparece aqui, ou um aparece aqui, ou um aparece aqui, para que não seja nula. Lembra que a gente está fazendo o contrário, tá? Então, para que não seja nula, um tem que aparecer em uma dessas três posições, certo? E aí, agora é fácil contar, certo? Quantas matrizes desse tipo existem? Existem 3, certo? Porque o 1 pode ir em cada uma dessas 3. E o total de matrizes são 9, porque o total de posições para o 1 é 9, tá? Então, a probabilidade de acontecer isso aqui, vamos escrever direito, tá? Então, probabilidade do L ao quadrado não ser zero tem que ser o quê? Acabamos de ver, só há 3 matrizes nesse conjunto cujo quadrado não é nulo, certo? E é um espaço equiprovável. Então, são 3 matrizes não nulas de um total de 9 matrizes, certo? Existem tantas matrizes quantas são as posições, as maneiras de colocar esse número 1 aí. Portanto, essa probabilidade é 1/3. Como nós queremos a probabilidade do L ao quadrado ser zero, né? A probabilidade do L ao quadrado ser zero é a probabilidade do complementar, é 1 menos isso, né? 2/3. Tá bom. Essa foi a parte fácil dessa questão, tá? A parte difícil é essa daqui, porque além da gente ter uma matriz maior, 4×4, agora nós temos 2 elementos que podem ser iguais a 1, tá? Então a gente vai ter que ser bem organizado para ter certeza que a gente está fazendo isso direito. Primeira parte, segunda parte. Então a segunda parte é olhar para a matriz M, certo? E aqui, essa análise que nós fizemos aqui, já no primeiro caso, já ajuda, né? Porque agora é o seguinte, imagina agora a multiplicação dessa matriz R, falei M antes, né? Matriz R no M42, imagina a multiplicação dessa matriz R por ela mesma. Aqui eu realmente deveria ter deixado indicado aqui. Isso aqui é L vezes L, certo? Aqui, enfim, para dar não nulo, a gente viu que os 1 estão na diagonal principal. Então aqui é a matriz R, que eu vou multiplicar pela própria matriz R, tá? E, bom, nós já vimos um jeito bem claro desse produto não dar zero, certo? Que é ter algum número 1 na diagonal principal. E isso funciona aqui também, repara. Olha para a diagonal principal. Se eu tiver algum número 1 na diagonal principal, tanto faz em que posição, por exemplo, aqui, esse 1 na diagonal principal, nessa posição, é a posição 2, 2, por exemplo. Ele vai aparecer lá também, na posição 2, 2. O que significa que, quando eu fizer a segunda linha dessa matriz, pela segunda coluna da outra matriz, que é a mesma matriz, certo? O elemento aqui, o segundo elemento é 1, o segundo elemento ali também é 1, eu vou multiplicar os dois e depois somar com os outros produtos. No momento que apareceu 1, esse produto já não vai dar nulo, claro, porque esses produtos de elemento por elemento aí só podem dar 0 ou 1. Né? Então, no momento que aparece 1, que é diferente de 0, a soma toda vai ser diferente de 0, certo? Então, essa é uma condição suficiente para o produto, né, para o quadrado da matriz, não ser nulo. Então, é suficiente que exista algum número 1 na diagonal principal, certo? Mas lá antes era necessário. Aqui a gente tem que ver se isso é necessário também ou não. Mas como é suficiente, vamos primeiro contar quantas matrizes tem essa propriedade, certo? Para quantas matrizes aqui, nós temos algum número 1 na diagonal principal. Para isso, sejamos cuidadosos, certo? Então, vamos separar em mais casos aqui. Então, primeiro é o seguinte, imagina que tem 2 elementos iguais a 1 na diagonal principal.
Eu acho que esse é o mais fácil. Quantas matrizes desse conjunto são tais que tem dois, ou seja, os dois elementos iguais a 1 estão na diagonal principal? Ora, a diagonal principal consiste de 4 elementos, certo? Desses 4, eu tenho que escolher 2 para serem iguais a 1. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Ora, combinação de 4, 2 a 2, ou 4 escolhe 2, que é 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1, não sei como é que você faz, mas é 6, né? Isso aqui dá 6. Então tem 6 matrizes nesse conjunto que tem os dois uns na diagonal principal. Ok. De novo eu estou contando as matrizes cujo quadrado não vai dar zero, tá? Outro caso para o quadrado não dar zero é ter um elemento só, certo? Se tiver um elemento só na diagonal principal, necessariamente o outro está fora, né? Um elemento igual a 1 na diagonal principal, o outro 1 vai ter que estar fora. Exatamente um elemento igual a 1 na diagonal principal. O elemento que vai estar na diagonal principal, eu tenho 4 possibilidades para ele, certo? Então, porque para formar uma matriz desse tipo, a gente pode simplesmente escolher qual dos elementos da diagonal principal vai ser igual a 1. Tenho 4 possibilidades, certo? E, para qualquer uma dessas 4 escolhas, eu terei quantas escolhas fora da diagonal principal? Ora, 12, né? São 16 elementos no total, 4 na diagonal, 12 fora da diagonal. Então, fica 4 vezes 12, certo? Então, o número de matrizes que tem exatamente um elemento da diagonal principal igual a 1, né? E, portanto, o outro 1 fora da diagonal principal é isso aqui, é 48. Tá? Bom, e agora vem a parte realmente difícil desse problema, que é, se todos os elementos da diagonal principal forem nulos, agora ainda é possível que o produto da matriz por ela mesma, né, que o quadrado da matriz não seja nulo, tá? Vamos ver um exemplo primeiro, depois a gente vê como a gente pode pensar em contar, tá? Um exemplo é o seguinte, digamos, só para marcar aqui, tem uma primeira linha, tem uma segunda linha que não me interessa. Como exemplo, deixa eu considerar a terceira linha 1, 0, 0, 0. Tá? E aí basta que tenha outra coluna também 1, 0, 0, 0 para esse produto não ser nulo, certo? Por exemplo, vamos colocar a segunda coluna. Repara que se eu colocasse a primeira coluna, aí eu não estaria nesse caso. Então, a gente tem que ser cuidadoso, né? Nesse sentido, que a gente já considerou uns na diagonal principal. Agora, nossa diagonal principal vai ser toda de zeros. Então, repara, se tiver nessa situação, o produto não é nulo. E repara que a matriz aqui seria quem? A matriz teria 1 aqui, nessa posição 1, 2, teria outro 1 aqui na posição 3, 1. E tá ok, né? Essa é uma matriz que cumpre as condições do enunciado. Tem apenas 2 1s, certo? Então, nesse caso, é possível que o produto da matriz por ela mesma não seja nulo, certo? Então, a gente vai ter que ver como a gente vai contar quantas matrizes desse tipo existem. Então, vamos estudar essa situação em geral, tá? Em geral, a gente vai ter uma linha, digamos, a linha I da matriz, que quando eu juntar com a linha J, ou seja, quando eu for com a coluna J, quando eu for calcular o elemento IJ do produto, certo? Vai ter um 1 numa posição aqui e um 1 na posição correspondente daquela coluna. Repare que agora esses 2 1s são 2 1s diferentes necessariamente. Então serão os 2 1s que a matriz tem, ok? Então a gente tem que pensar como a gente pode arrumar, de quantas maneiras diferentes a gente pode arrumar isso, certo? Um jeito que você pode pensar é, vou escolher a linha
vou escolher a coluna e depois eu escolho a posição. Esse é um bom plano. Agora, cuidado que... Vale até a pena te perguntar antes. Porque esse é o ponto mais delicado dessa questão. Essa linha e essa coluna podem ter o mesmo número? Pensa aqui. Volta aqui, por exemplo. Tá? Essa linha foi linha número 3. Podia ter sido a coluna número 3? Né? Poderia, né? Podia ter essa situação aqui. Certo? E essa situação é especial, né? A gente não vai conseguir contar, ou para conseguir contar direito essa situação, eu prefiro separar, tá? Digamos que o elemento IJ do produto não será nulo, nesse caso, certo? Então, vou escrever isso. Então, se vai ser o elemento IJ da matriz ao quadrado, que o elemento que não vai ser nulo, agora eu de novo separo em dois casos, tá? Vamos ver primeiro I diferente de J, acho que é um pouquinho mais simples. Não sei. Talvez os dois sejam simples, o difícil mesmo seja você entender que tem que separar esses dois casos. Se eu estou na linha 1 e na coluna J, certo? O que eu tenho que escolher agora é a posição do 1. Agora lembra que não tem 1 na diagonal principal. Então na linha I, não pode ter 1 na coluna I, na posição I. Certo? Não pode ter 1 na posição I. E na coluna J, não pode ter 1 na posição J. Certo? Aí, agora você vê a importância do I ser diferente de J. Certo? Como I é diferente de J, não pode, esse 1, como ele tem que estar na mesma posição aqui e ali, ele aqui também não pode estar na J e ali também não pode estar na J. Certo? Então, o que eu faço? 4 possibilidades para o I. Ok? Escolho o I. Agora eu vou escolher o J. J tem que ser diferente de I. Portanto, 3 possibilidades para o J. E uma vez escolhidos o I e o J, como eu mostrei aqui para você, a posição, chama de K se você quiser, a posição K, onde o 1 daqui vai coincidir com o 1 de lá, eu vou ter agora 2 possibilidades, certo? Então o total de matrizes que cumprem isso aqui é 24. Certo? E finalmente o outro subcaso, que é I igual a J, é o mais delicado de todos, tá? Toma cuidado. O que está acontecendo aqui? A linha I, você vai juntar com a linha J e vai dar um elemento não nulo. Isso quer dizer que tem alguma posição aqui, já usei, já vou chamar de K. Tem alguma posição aqui que tem 1, e aí na mesma posição K dessa coluna, que é J, mas é I, né? Porque I igual a J. Na mesma posição K, vai ter um 1, certo? Então, repara, isso também significa que se eu considerasse a linha K e a coluna I, isso também dá um elemento não nulo. Que, na verdade, aqui você vai ter 2 elementos não nulos no produto. Agora, essa escolha é a escolha de onde eu ponho esse 1, onde eu ponho esse 1, que vem a ser o quê? A escolha só do I e do K. E é uma escolha não ordenada. Repara, porque o que eu realmente estou fazendo aqui eu estou dizendo que o elemento A e K tem que ser igual ao elemento A, KI, igual a 1. Esse é esse subcaso, tá? É um subcaso em que eu tenho que escolher um I e um K diferentes para colocar o 1 tanto na posição IK como na posição KI. Então essa escolha é escolha de um par não ordenado KI diferentes, tá? Escolha de um par não ordenado é das 4 possibilidades que eu tenho para K e I, né? De 1 a 4, eu escolho 2. Porque aí tanto faz. Essas 2 que eu escolhi, eu vou colocar uma no I e uma no K. Nas duas ordens possíveis, certo? Então eu só tenho 4 escolhe 2, combinação de 4, 2 a 2, que dá 6 escolhas para esse caso. Eu acho que esse é realmente o caso mais delicado. Você tem que tomar muito cuidado aqui para não contar a mais. Tá bom? O
que nós calculamos aqui? Nesses três casos, número de matrizes R tais que R ao quadrado não é a matriz nula. Isso deu 6 aqui, 48 aqui, 24 ali e 6 aqui, certo? Então, 6 mais 48 mais 24 mais 6. 484, né? Então, a probabilidade de, vou fazer direto já, de R ao quadrado ser zero vai ser, bom, se essas são as que não dão zero, as que dão zero é o total menos essa. Ah, eu não fiz o total, né? Opa, perdão, o total é fácil. O total de elementos, né, no M42 é das 16 posições possíveis, eu escolho duas posições onde eu vou colocar os elementos iguais a 1, certo? Isso é 16 vezes 15 sobre 2, que é 8 vezes 15. 8 vezes 15 é 4 vezes 30, né? Então é 120. Tá bom? Agora sim, probabilidade de R ao quadrado igual a zero vai ser 120 menos 84 é 36. 36 dividido por 120, já que é um espaço equiprovável, certo? Isso dá 3 décimos, né? Isso, 3 décimos. E agora o único detalhezinho de probabilidade que a gente vai usar aqui é que essas escolhas a gente tem que supor que são independentes, certo? A gente escolheu aleatoriamente num conjunto, depois aleatoriamente num conjunto totalmente diferente. A gente é razoável supor que essas escolhas são independentes e, portanto, a probabilidade de ocorrer a interseção dos dois eventos, né, é o produto das probabilidades. Então, a probabilidade de L ao quadrado ser zero e L ao quadrado ser zero, eu inverti a ordem aqui, mas tudo bem, né? É essa daqui, 2/3, multiplicada por essa daqui, 3 décimos. Isso é 1/5. 1/5 é a resposta, eu acho que é a letra B. Vou colocar na tela a letra. Acho que é a letra B. E tá aí. Essa é a solução. Por hoje é só. Tchau!